Agora vamos falar sobre parábolas. Em se tratando das cônicas, ela é a cônica que mais o aluno tem afinidade, né, porque tem mais tempo de trabalho. Desde o ensino fundamental você já trabalha com gráficos de parábolas, que tem a ver com o gráfico de uma função quadrática. Então a nossa abordagem aqui vai seguir a mesma abordagem que a gente viu em circunferências e elipses. Vai ser uma abordagem bem direta e bem simples. Quero que você identifique a expressão que representa uma parábola e faça o gráfico da parábola, segundo aquela expressão, de forma mais rápida e mais prática possível. Um esboço do gráfico, tá bom? Então, por exemplo, uma função quadrática define uma parábola. Então, se você sabe identificar uma função quadrática, vou colocar aqui uma função quadrática genérica, você já sabe que o gráfico dela é uma parábola. Tá? Então, só algumas observações, né? A maioria já sabe, mas só para revisar rapidamente. Uma função como essa, o gráfico vai ser uma parábola côncava para cima ou côncava para baixo. Depende de quê? Depende do sinal do coeficiente do x ao quadrado aqui, do a. Tá? Então nós já vimos, por exemplo, podemos até justificar isso, né? Estamos no ensino superior, que a derivada dessa função aqui é 2ax mais b. Se eu derivar novamente, por exemplo, calcular a derivada segunda, eu tenho 2a. Nós sabemos que o estudo de sinal da derivada primeira nos diz se a função é crescente ou decrescente. E sabemos que o estudo de sinal da derivada segunda nos diz se a função é côncava para cima ou côncava para baixo. Então, olha só, a derivada segunda de qualquer parábola, né, com esse formato aqui, ela vale 2a. Então, se o a for positivo, a derivada segunda é positiva. Se o a for negativo, a derivada segunda é negativa. Então, onde a é positivo, a parábola vai ser côncava para cima. Onde o a for negativo, a parábola vai ser côncava para baixo. Todo mundo já sabe disso, mas está aí, mais uma vez, é justificado agora pelo estudo de sinal da derivada segunda. Bom, mas o c, coeficiente constante aqui na função quadrática, também tem um significado geométrico. Então, enquanto o coeficiente do x ao quadrado, o a, nos diz se a parábola é côncava para baixo ou para cima, o c também tem uma interpretação geométrica. Qual é? Se nós calcularmos a imagem no ponto zero, nessa parábola aqui genérica, o x zera, x ao quadrado, bx também zera, e ficamos só com o c. O que isso quer dizer? Que lá no plano xy, quando o x é zero, supor que no instante em que x é zero, a parábola corta no ponto C. Tá? Então, o ponto aqui 0C é um ponto sempre presente no gráfico da parábola. Então, qual é o valor que está associado ao x igual a zero? É o valor C. Ou, em outras palavras, onde a parábola corta o eixo y. Então, enquanto o sinal do A me diz se a parábola é côncava para cima ou para baixo, a interpretação do C aqui nos diz onde a parábola corta o eixo y. Tá? Então você sabe a interpretação geométrica do A, e agora você lembra também, né, que um lembrete aí da interpretação geométrica do C, que se refere ao nível y ali, no qual a parábola corta, tá? Onde a parábola corta o eixo y. E para terminar, qual é a interpretação do coeficiente do x, do b? O b também tem uma interpretação geométrica. Bom, se você pegar aqui a derivada primeira, olha só, a derivada primeira, eu vou destacar ela aqui. A derivada primeira obedece essa estrutura aqui, é ou não é? Se você calcular, vamos lá, se você calcular a derivada primeira no zero, no x igual a zero, nessa função quadrática genérica, o valor vai ser sempre igual a b. O que isso quer dizer? Que quando o x é zero, a parábola corta o eixo y no valor c.
E a derivada nesse ponto vale b. Ou seja, a derivada nesse ponto aqui vale b. E a derivada, a gente sabe que nos informa se a função é crescente ou decrescente. Ou melhor, o estudo de sinal da derivada primeira nos informa se a função é crescente ou decrescente. Então, se b for positivo, a função é crescente. Se o b for negativo, a função é decrescente. Então, no x igual a zero, a parábola corta o eixo y no c. Ela corta onde? No c. E corta como? Crescendo ou decrescendo? Depende do sinal do b. Tá? Então, enquanto o valor de c nos diz onde a parábola corta o eixo y, o sinal do b nos diz como a parábola corta. De forma crescente ou de forma decrescente. Tá bom? Então está aí a interpretação geométrica dos três coeficientes. Do A, do B e do C. Além disso, para a gente fazer um esboço de uma parábola, a gente precisa ficar fazendo uma tabelinha com vários valores de x e para y. Então, o esboço, a gente precisa fazer, são os pontos mais importantes. Os pontos mais importantes de uma parábola são onde a parábola corta o eixo x, onde a parábola corta o eixo y e o vértice dela, né? Que é esse ponto aqui de mínimo, se a parábola for côncava para cima, ou esse ponto aqui de máximo, se a parábola for côncava para baixo. Tá? Então, reconhecer a expressão que é uma parábola, você já sabe. Por exemplo, uma função quadrática é um exemplo disso. Agora, fazer um esboço de forma bem prática, bem direta. Diz onde corta o eixo x, onde corta o eixo y e o vértice. Tá? Então, onde corta o eixo y? É o próprio valor de c. Já vimos agora há pouco. Onde corta o valor de x, né? No eixo x? Onde corta no eixo x é determinar as raízes. Então, só para lembrar aí, como você encontra as raízes de uma parábola? Nesse caso aqui, de uma função quadrática em x. Né? Então, só para lembrar, a raiz de uma parábola são os valores onde a parábola corta o eixo x. São os valores que, se você colocar aqui no sistema, né, cartesiano, que valores são esses aqui? São valores que estão associados à imagem zero. Tá? Então, determinar as raízes é encontrar o valor do x desconhecido, que a imagem vai dar zero. Tá? É claro, se uma parábola pode não ter raiz, se o gráfico não corta o eixo x. Ela pode ter uma raiz se o gráfico toca o eixo x. E ela pode ter duas raízes se o gráfico corta o eixo x. Tá? Então, encontrar as raízes é achar o valor de x que tem imagem zero. Ou seja, é resolver uma função, uma equação quadrática. Uma equação do segundo grau. Todo mundo aqui já é craque em resolver a equação do segundo grau. Tá? Claro, tem aquela história, né? A gente pode calcular o delta primeiro, que é b ao quadrado, menos 4ac, e a gente sabe, se o delta for positivo, tem duas raízes. Vai estar associado a esse caso aqui. Se o delta for igual a zero, vai ter só uma raiz. Está associado a esse caso aqui. Se o delta for negativo, não vai ter nenhuma raiz. Tá? Então, as raízes é dado por menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Como o delta está dentro da raiz quadrada, se o delta for positivo, temos duas raízes. É só continuar a conta. Se o delta for igual a zero, temos só uma raiz. E vai ser menos b sobre 2a. E se o delta for negativo, não tem resposta, né? Não existe raízes reais. Então, encontrar as raízes de uma função quadrática é resolver a equação do segundo grau. Você pode resolver do seu jeito, tá? Manda ver. Além das raízes, que é onde a parábola corta o eixo x, temos que marcar onde a parábola corta o eixo y, que é dado pelo coeficiente c, já falamos. E agora um outro ponto importante para se colocar no esboço é o vértice. E esse vértice, que é um ponto, ele é um ponto crítico da parábola. Não é verdade? Então, esse vértice,
Ele é um ponto. Então existe a componente x do vértice e a componente y do vértice. A componente x do vértice é aquele valor do x ali que posso justificar assim, que a derivada é igual a zero, né? Que a reta tangente aqui é nula. Ou posso pensar assim, que o x do vértice é o ponto médio entre as raízes. Então, se você calcular aqui a média das duas raízes, você vai encontrar o x do vértice. Então, tem várias maneiras de você chegar no x do vértice. Vou fazer dessas duas maneiras só para ilustrar. Tá? Mas o importante é você saber encontrar o x do vértice ali rapidinho. Então, a primeira maneira de você chegar no x do vértice. X do vértice desconhecido vai ser o ponto em que a derivada da função é igual a zero. Sabemos que a derivada da função é 2ax mais b igual a zero. Evidenciando o x aqui, temos que x vai ser menos b sobre 2a. Então esse é o x do vértice. Tá? Outra maneira da gente chegar no x do vértice. O x do vértice é a média entre as duas... x do vértice é a média entre as duas raízes. Por exemplo, uma raiz lá da função quadrática é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Mais a outra raiz, né, de uma função quadrática é menos b menos raiz de delta sobre 2a. O x do vértice ele é sempre a média entre as duas raízes. Então, vou somar as duas raízes e dividir por 2. Feito isso, olha só. Se você somar aqui essa expressão que está no numerador, o delta vai cancelar. Aqui ficamos com que é 2a. Menos b menos 2b, ficamos com menos 2b sobre 2a, tudo dividido por 2. Dá para cancelar o 2 aqui. Divisão de fração. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Então temos aí mais uma vez a regrinha que nos dá o x do vértice. Tá bom? E o y do vértice, só você jogar a imagem. Tá? A componente y do vértice, é só você calcular a imagem do x do vértice, que você sabe que é menos 2b sobre 2a. Acabamos de verificar ali de duas maneiras diferentes. Jogando isso na função quadrática genérica, nós temos ax ao quadrado, então ficamos com menos b sobre 2a ao quadrado, mais bx, no caso aqui, mais b vezes menos b sobre 2a, mais c. Tá? Esse aqui é o que a gente pode simplificar. Ficamos assim, ó, ficamos com a b ao quadrado dividido por 4a, tudo ao quadrado. Aqui ficamos com menos b sobre 2a, aqui ficamos com mais c. Tá? Podemos simplificar aqui um a, ó, e reduzir isso aqui tudo num denominador só. Por exemplo, podemos escrever tudo em termos de sobre, né, 4a. Uma vez que aqui é 4a, aqui mantém-se b ao quadrado, aqui multiplica por multiplicamos por 2, né, para ficar com 4a aqui, menos 2b, e aqui multiplicamos por 4a. Tá? Então é isso. Tá? A imagem aqui está erradinho, tem um errinho aqui. Aqui é b ao quadrado. Aqui é b ao quadrado. Isso aqui é b vezes b. Exatamente. Aí dá para reduzir agora em termos semelhantes. Ficamos com menos b ao quadrado mais 4ac dividido por 4a. Colocando em evidência o menos no numerador, é b ao quadrado menos 4ac, que é justamente a regrinha do delta. A gente podemos escrever isso aqui em função de delta. Tá? Então o y do vértice, se você quiser usar uma regrinha, é menos
o delta sobre 4A. Ou simplesmente você pega o x do vértice que você encontrou e joga na imagem. Tá? Então o vértice é sempre dado por menos b sobre 2A e menos delta sobre 4A. Está aí justificado as componentes do vértice. Ou você acha o x e pega o x, que é o do vértice, e joga na função, calculando a imagem. Você vai achar o y do vértice. Tá bom? Então tá aí os elementos essenciais necessários, né, para fazer um esboço. Então vamos fazer um exemplo para ilustrar isso. Então, por exemplo, aqui, ó, f de x, x ao quadrado, menos 4x, mais 3. Então a ideia aqui é só de você ler essa expressão, você sabe que é uma função quadrática. Uma vez que você sabe que é uma função quadrática, você sabe que o gráfico é uma parábola. Uma vez que você sabe que o gráfico é uma parábola, pelos coeficientes aqui, a ideia é você ler isso aqui e já ter uma expectativa. O A é positivo, então a sua expectativa é que a parábola seja côncava para cima. E será. Né? O C vale 3. Então quer dizer que ela corta o eixo Y no 3. E o B é negativo. Ora, se o B é negativo, então é por aqui sim, ó, deve ser algo desse tipo. Então ela corta aqui no 3 e corta como? Corta de forma decrescente. Imagina que isso aqui é o eixo Y, então nós temos isso aqui. Ó. A A é positivo, ela é côncava para cima. O C é igual a 3, ela corta o eixo Y no 3. E o B é negativo, ela corta o eixo Y decrescendo. Tá? Então essa já é a minha expectativa de esboço. Eu posso caprichar um pouco mais. Posso inserir aqui o vértice e as raízes. Tá? Então vamos encontrar as raízes. De encontrar o valor de x, que a imagem é zero. É resolver a equação do segundo grau. Então temos aqui. Eu posso também calcular o delta separado. E já verificar se vai ter uma raiz, se vai ter duas raízes ou nenhuma. Né? Pode ser também. Fica a seu critério. Então o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então é menos 4 vezes 1 vezes 3. Então é 12. Então delta é igual a 4. Delta é positivo. Então aquele caso que a parábola vai cortar o eixo x em 2 pontos. Quais são esses pontos? Menos B, mais ou menos raiz de delta, raiz de 4 aqui no caso 2, dividido por 2A. Então as raízes são 3 e 1. Não é verdade? Então, caprichando então um pouco mais aqui no esboço. Então, eixo X, eixo Y. Então, aqui nós temos uma parábola que corta no 1, 2 e corta no 3. Corta também o eixo Y no 3. E corta descendo. Tá? O ponto principal, né, que merece ser destacado no esboço é o vértice. Então aqui podemos usar a regrinha lá do vértice, ou posso ir direto. O vértice aqui é a média das duas raízes. Como aqui as duas raízes são inteiras, é fácil ver que o x do vértice vai ser aqui no 2. E o y do vértice, ou você usa a regrinha, que vimos agora há pouco, ou só pegar o 2 e jogar aqui na imagem. Por exemplo, quando o x for igual a 2, a imagem é 4 menos 8 mais 3. Menos 1. Então, o y do vértice é menos 1. Então, para um esboço, os pontos mais importantes estão aqui. Ó, o vértice, as raízes e onde corta o eixo y. Agora, você liga esses pontos. Não fazendo uma quina, né, porque a parábola não tem quina, deixando indicada aqui a continuidade dela. Então está aí o esboço da parábola, côncava para cima, e os pontos principais. Tá? O que pode ser diferente disso?
é que, às vezes, uma parábola ela pode ser também escrita em x em função de y. Por exemplo, aqui x igual a menos y ao quadrado mais 6y menos 5. Ela não é uma função quadrática, como a gente está habituado a trabalhar, y em função de x. Mas é uma parábola. Só que agora nós temos x em função de y. Então é só você fazer as devidas adaptações. Tá? Mas as interpretações dos coeficientes são bem parecidas. Enquanto, no caso anterior, uma parábola pode ser côncava para cima ou para baixo, agora, uma parábola pode ser côncava para a direita ou para a esquerda. Então, como o coeficiente A aqui é negativo, eu tenho que a parábola é côncava para a esquerda. Se fosse positivo, ela seria côncava para a direita. Tá? O valor do C aqui é menos 5. Quer dizer que a minha parábola corta o eixo X no menos 5. Tá? Deve ser algo desse tipo aqui. Ó. Deixa eu melhorar o meu esboço. Então, imagine que eu tenho aqui o eixo X e eu tenho uma parábola assim. Ó. Tá? Ela corta aqui no menos 5. E ela corta como? Olha o valor do B. Então, o C aqui vale menos 5 e o B é positivo. Então, ela corta agora o eixo X crescendo. É esse aqui mesmo que eu fiz. Tá? Então, tudo aquilo que a gente fez agora há pouco para o eixo Y, agora a gente faz as adaptações e falamos em cima do eixo X. As raízes agora, né, diferente. As raízes agora não ocorrem no eixo X. As raízes ocorrem no eixo Y. Então, descobrir as raízes nesse caso é encontrar o Y, que eu tenho a função aqui igual a zero. Que eu tenho essa expressão aqui igual a zero. Tá? Para encontrar a equação do segundo grau. Claro, mesma ideia. Se o delta for positivo, 2 raízes. Se o delta for igual a zero, uma raiz. Se o delta for igual a negativo, nenhuma raiz. Nesse caso aqui a gente pode até adiantar. Ó. B ao quadrado, 36. Menos 4 vezes A vezes C, acaba ficando menos 20, dá 16. Então, delta é positivo. Então, tem duas raízes mesmo. Atenção que agora elas ocorrem no eixo Y. Então, menos B, mais ou menos raiz do delta, que é 16, raiz de 16, 4, dividido por 2A, dividido por menos 2. As duas raízes aqui que ocorrem no eixo Y, nesse caso serão raízes inteiras. Por exemplo, aqui, ó, menos 10 dividido por menos 2 é 5. E menos 6 mais 4 e menos 2 é 1. Então, duas raízes são 1 e 5. Então, posso caprichar mais esse gráfico. Tá? Vou chegar um pouquinho a escala mais para lá. Percebo que ele... Então, eixo X. Corto o eixo X no menos 5. As raízes. Posso aumentar aqui um pouquinho também. Raízes 1 e 5. E o vértice. Sim? O vértice, podemos ir na mesma linha de raciocínio que fizemos agora há pouco. Só que agora é o y do vértice que obedece à regrinha de C menos B sobre 2A. Nesse caso vai ser menos 6 sobre menos 2. Vai ser 3. Então é só inverter, né? O que era x do vértice agora é y do vértice. Tá bom? Então aqui o x do vértice ocorre aqui no 3. Ó. Ou poderia ter usado a ideia que o x do vértice ocorre aqui na média entre as raízes. Tá? E é só jogar agora a imagem do 3 aqui. Se eu jogar aqui, ó, quanto que vale o x do vértice, é só ver a imagem quando o y vale 3. Quando o y vale 3, eu tenho menos 9, mais 18, menos 5. Então aqui temos menos 14 igual a 4. Então, 1, 2, 3, 4.
Então fica um exemplo aqui para ilustrar. Vou marcar os exercícios da lista, lá na sala virtual. Façam os exercícios com essa pegada aqui, de só, dada a expressão, fazer o esboço. Tá bom? Qualquer dúvida a gente tira as dúvidas ou pelo grupo, ou no próximo encontro. Tá bom? Até a próxima.